E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores do mundo corporativo. Vamos descobrir uma força quase invisível que move as grandes empresas, os sistemas de informação. Eles são o verdadeiro motor por trás da eficiência e do sucesso que a gente vê por aí. E para a gente entender o poder disso, vamos começar com um número bem curioso. Dá uma olhada nisso. 900 mil litros. O que será que isso significa? É uma quantidade gigantesca de alguma coisa, né? Guarda esse número aí na cabeça. E agora, a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça. Esse número impressionante tem a ver com a economia de combustível todo ano de uma empresa que todo mundo conhece, a UPS. E aqui veio o pulo do gato. Toda essa economia, quase 1 milhão de litros de combustível por ano, não veio de um motor novo, de um avião mais moderno. Veio de algo muito mais inteligente e poderoso. Um sistema de informação que otimiza as rotas dos aviões enquanto eles ainda estão no chão. Isso já dá uma ideia do poder que a gente vai explorar hoje. Tá, mas como é que se chega a uma otimização tão complexa como essa? Bom, tudo, absolutamente tudo, começa na coisa mais básica, no elemento mais fundamental de qualquer negócio. A nossa jornada começa aqui. O ponto de partida é a transação. E olha, não é só uma venda, não. Pensa assim, uma transação é qualquer evento que gera um dado. Vender um produto é uma transação. Contratou um funcionário novo é uma transação. Gerou um pagamento? Transação também. Os sistemas que capturam esses dados brutos são chamados de Sistemas de Processamento de Transações, ou TPS. Eles são a porta de entrada de toda a informação da empresa. E como é que a empresa lida com milhões dessas transações todo santo dia? Basicamente, de duas formas. O processamento em lote, como o nome já diz, junta um monte de dados e processa tudo de uma vez, geralmente de madrugada, quando o movimento é menor. Já o processamento online, o tal do OLTP, acontece em tempo real. Fez uma compra na internet, o estoque é atualizado naquele instante. Essa é a grande diferença. Beleza, o dado da transação foi capturado. E agora, para onde ele vai? Bom, ele flui para sistemas especializados de cada área da empresa. É como se fosse o sangue, sabe? Nutrindo os diferentes órgãos vitais de uma organização. Vamos dar uma olhada em alguns desses órgãos? Lá no coração financeiro da empresa, os sistemas gerenciam o caixa, os orçamentos, tudo. Mas o mais legal é que eles permitem o que o pessoal chama de fechamento virtual. Isso dá uma visão quase instantânea da saúde financeira da empresa. Ou seja, ninguém precisa mais esperar o fim do mês para tomar uma decisão importante. E na área de operações, na fábrica, ali os sistemas cuidam do mundo físico. Eles otimizam o estoque para não faltar nem sobrar nada e monitoram a qualidade dos produtos em tempo real. Basicamente, transformam a produção que antes era uma arte em uma ciência muito precisa. E as pessoas? Como ficam? O pessoal de recursos humanos também tem seus sistemas, os CRH. Eles gerenciam todo o ciclo de vida de quem trabalha na empresa, desde o recrutamento online até a folha de pagamento. Isso automatiza um monte de coisa e libera o RH para focar no que mais importa, o capital humano. Até aqui parece tudo lindo, né? Cada departamento com seu próprio sistema, tudo super eficiente. Mas é aqui que surge o grande problema da nossa história. O que acontece quando esses órgãos vitais não conversam entre si? É exatamente isso que acontece. Acontece a criação das famosas ilhas de informação. Cada setor tem seus dados, seus sistemas, mas eles não se falam. O time de vendas não sabe o que o estoque tem em tempo real. A contabilidade sofre para ter uma visão geral do negócio. É um prato cheio para ineficiência e para um monte de erro. O contraste é gigantesco. De um lado, com sistemas isolados, a gente tem dado duplicado, processo que não funciona, uma confusão. Do outro lado, com a integração, a gente tem uma fonte única da verdade, processos otimizados, uma visão completa da empresa. O objetivo de toda empresa moderna é cruzar essa ponte, sair das ilhas. E como se constrói essa ponte entre as ilhas? A solução tem nome: ERP, ou Planejamento de Recursos da Empresa. Pensa nele não mais como um órgão, mas como um sistema nervoso central, que conecta tudo e todos. Então, o que é um ERP, afinal? São sistemas projetados para integrar o planejamento, a gestão e o uso de todos os recursos da empresa numa única plataforma. O ponto-chave aqui é criar uma única fonte da verdade para a organização inteira, acabar com o achismo. E essa ideia não surgiu do nada, não. Ela foi evoluindo. Começou bem mais simples com o MRP, que só cuidava do planejamento de materiais para a produção. Depois virou o MRP2, que já incluía outros recursos da fábrica, e finalmente chegou no ERP, que abraça a empresa inteira de ponta a ponta. Um ERP moderno funciona como se fosse um Lego.
Existem os módulos básicos, que são o coração da empresa, finanças, operações, RH, e existem os módulos estendidos, que conectam a empresa com o mundo lá fora. É aqui que entram o SCM, que gerencia a cadeia de suprimentos, e o BI, que transforma dados brutos em inteligência para tomar decisões. Bom, até agora o ERP parece a cura para todos os problemas, né? Só que, como qualquer tratamento muito poderoso, existem efeitos colaterais e riscos bem grandes que a gente não pode ignorar. Os benefícios são inegáveis, claro. É por isso que as empresas investem milhões nisso. A gente está falando de mais agilidade para se adaptar ao mercado, decisões baseadas em dados de verdade, um aumento de eficiência e, claro, a chance de reduzir custos. É a grande promessa da integração. Mas, e esse é um mas com M maiúsculo, a implementação de um ERP é um dos projetos mais complexos, caros e arriscados que uma organização pode encarar. O caminho até a integração é cheio de armadilhas. E por que tantos projetos de ERP dão errado? Vixe, os motivos são vários. Muitas vezes, a complexidade é subestimada. Outras causas comuns são a falta de envolvimento do pessoal e pouco treinamento. Mas talvez um dos piores erros seja tentar forçar a empresa a se adaptar ao software, em vez de configurar o software para apoiar os processos que já funcionam bem. E as consequências de uma falha podem ser catastróficas. E não é só sobre perder dinheiro. O caso da Foxmeyer Drugs é um exemplo assustador. A empresa inteira foi à falência depois que um projeto de ERP deu errado. O risco é real e é altíssimo. E assim, a gente fecha o ciclo. A gente começou com uma única transação, um simples dado, e vimos como esse dado flui, alimenta sistemas, cria ilhas e finalmente pode ser integrado por um sistema nervoso central, o ERP, para mover a estratégia global. Esses sistemas são, sem dúvida alguma, o motor oculto do nosso mundo. Resumindo, os sistemas ERP resolveram o problemão da integração interna, mas o mundo dos negócios não para nunca. Isso deixa a gente com uma pergunta para o futuro. Qual vai ser a próxima fronteira da integração? Se o ERP conectou a empresa por dentro, o que vai vir agora para conectar a empresa de forma ainda mais profunda com o mundo lá fora? A resposta para isso vai definir a próxima geração de negócios. Valeu por acompanhar